Olá, bom dia. Hoje é 15/11/2024, Antigo Testamento, parte 1191. Então, estou lendo as Escrituras Sagradas, os acontecimentos que aconteceram, que foi Deus que mandou, Deus que permitiu, porque o povo estava servindo a outros deuses, fazendo todo tipo de abominação e queria destruir as duas tábuas, os 10 mandamentos, a lei, destruir a arcazinha, queimar todo o tabernáculo que Deus fez e matar todos os israelitas, Josué e todos aqueles que estavam crendo e obedecendo os mandamentos do Senhor. Já imaginou? Deus olhando lá do céu, Deus vinha e lutava, Deus lutava no meio deles e Deus destruía todos e destruiu todos. Hoje Deus vê a pessoa que está fazendo mal, a injustiça, o engano, aborrecendo, injuriando, atrapalhando. Deus vê. O que é que Deus faz? Não, vou dar tempo a ele, para ele se arrepender ou para ela se arrepender. Aí Deus fica dando tempo. A pessoa não se arrepende. O que é que acontece? A pessoa perde a salvação. Ou então, se a pessoa passar do limite, a pessoa vai estar preparada para o lago que arde com fogo e com enxofre. Então, por isso que eu digo que tem gente que faz o mal, a injustiça, o engano, atrapalha os outros, já está preparado para o lago que arde com fogo e com enxofre. Tem passagem bíblica. Tem pessoas que estão preparadas para o lago que arde com fogo e com enxofre. Porque não quer se arrepender do que faz, que desagrada ao Senhor, que é mal ao seu próximo. Então, eu não posso mentir, não posso enganar. Tem gente que nunca vai entrar no reino do céu. Tem gente que depois dessa vida vai para o tormento, um lugar de pranto e ranger de dente. Um lugar mau, ruim. Aí depois vai se dizer, por que eu estou aqui? Ela vai saber que é porque mentiu, porque traiu, porque matou, porque injuriou, porque aborreceu, porque atrapalhou. A consciência da pessoa vai estar intacta nos lugares ruins. Nunca esqueça. Então a pessoa vai saber que foi para o inferno porque caluniou, porque fez mal, porque aborreceu, porque injuriou. Por que eu falo desta maneira? É porque eu não posso enganar você. Eu não posso enganar uma pessoa. Dizer que Deus vai salvar a pessoa, tal e tal, tal e tal. Não posso. Porque se eu disser para você que Deus vai te salvar, você não se arrependendo, você fazendo mal, aborrecendo, injuriando, atrapalhando a vida dos outros, então eu vou ser cobrado um grande dia por Deus. E se eu fizer isso, eu vou induzir você ao erro. Se todo mundo dissesse e afirmasse e confirmasse que o mal gera condenação eterna, a pessoa sofrerá a condenação eterna, quem faz o mal, quem faz a injustiça, quem atrapalha, quem aborrece os outros. Se todo mundo dissesse, todo mundo que crê em Deus, todo mundo que propaga a palavra de Deus, afirmasse em rede social, em TV, em todo canto, as pessoas iriam ter uma consciência real do que é o inferno, do que é errado fazer em cima da terra. Então conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. As pessoas iriam se livrar, iriam saber o que é errado. Mas tem gente que quer encobrir, vai encobrir. Aí as pessoas cada vez vão se perdendo. Principalmente tem religião aí que encobre toda a palavra. Nem a palavra lerem. Lerem alguns textozinhos para as pessoas ficarem sendo enganadas cada vez mais ainda. São travados a mente. Aí como é que a pessoa vai crescer, viveu desde pequeno? Se desde pequeno não ouve uma coisa que é errada, que pode condenar a pessoa. Então Josué capítulo 12, versículo 7. Estes são os reis das terras as quais Josué os feriu diante de Israel, os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Paagade, no vale de Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. Então tem gente que nunca vai entrar no reino do céu. Nunca. Porque quer viver fazendo a vontade do opositor, do adversário de Deus, do inimigo de Deus. E quer um mal do próximo, quer atrapalhar, aborrecer, injuriar, atrapalhar o próximo, fazer mal ao próximo. Então essas pessoas elas não vão entrar. O que havia nas montanhas e nas planícies, nas campinas e nas descidas das águas e no deserto e para o sul, entre os heteus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todos esses povos, a maioria foram destruídos. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jamonte, outro, o rei de Lasquim, outro, o rei de Egron, outro, o rei de Jessé, outro, o rei de Debe, outro, o rei de
Gede, outro o rei de Orma, outro o rei de Arade, outro o rei de Libina, outro o rei de Adulão, outro o rei de Maqueda, outro o rei de Betel, outro o rei de Taboá, outro o rei de Éfer, outro o rei de Éfeca, outro o rei de Lazarom, outro o rei de Madom, outro o rei de Azom, outro o rei de Sirom, Merom, outro o rei de Aquisaf, outro o rei de Taanac, outro o rei de Megido, outro o rei de Quedes, outro o rei de Joquineão, outro o rei de no Carmelo, outro o rei de Dó em Nafedor, outro o rei de Goim, outro o rei de Gigal, outro o rei de Tisa, outro o rei de outro 31 reis a todos. Então 31 reis foram feridos por Josué, por o povo de Israel, os soldados de Israel, que levavam lança, escudo e espada, e por Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai Celestial que habitava no meio deles, que lutava com eles. Então todo esse povo foram feridos, porque era opositor de Deus, adversário e inimigo de Deus naquele tempo. Hoje em dia, a pessoa vai viver sendo opositor, adversário e inimigo de Deus. Deus vai dar tempo, não vai se arrepender. Aí perde a salvação. É condenado. E Deus diz que o corpo e a alma da pessoa é jogada no inferno.